Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores também, todos os anjos guardiões, a todos os guias, né? A todos os guardiões também. Esse comentário de sábado, o objetivo dele é levar informação para uma irmã ou irmão, né? Que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Aqueles irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria, foram para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento e fraternidade e amor nos seus corações. Peço vibrações positivas, né, de cura para todos os enfermos. Peço àqueles que estão passando necessidade, eu peço que se recupere o mais rápido possível das suas necessidades, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, paz para todos os países no planeta Terra. E peço muitas vibrações positivas para os países que estão tendo eleições, né? Como os Estados Unidos, muita vibração de paz, fraternidade, amor, respeito, né? Para eles lá. Eu peço para os presidentes e governantes, né? Eu peço sabedoria e competência, né? Que eles tenham para governarem respectivamente os seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu estou na terceira... comunicados, né? Perdoe. O filme Nosso Lar, né? Estava no stream lá da plataforma da Disney. E o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de hoje é pelos médiuns, né? Pelos médiuns, eu tirei desse livro, que eu queria frisar muito, né? Que geralmente está nesse livro aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec, no capítulo 22. Capítulo 28, perdão. Capítulo 28, que é coletânea de preces espíritas, né? Então, quando ele fala o que acontece? Ele fala mais dos médiuns, né, que falharam, né? No livro Os Mensageiros ele mostra isso, no filme também, a falha, né, dos médiuns. Então, o que acontece? Nós temos, né, o que a mediunidade é? Deus dá a mediunidade porque cada um de nós é devedor, né? E cada um de nós tem mediunidade. Então, tem pessoas que têm uma mediunidade mais avançada e outras não, né? E toda a mediunidade, para a gente,
ela é torturada, porque nós somos devedores. Ainda vibramos na baixa moral, né? E não temos essa mediunidade evangelizada. Se a gente comparar com a de Jesus, de Chico Xavier, do Divaldo Franco, né? Ivone do Amaral. Então são assim, mediunidade evangelizada, né? Então, o que acontece? A mediunidade, quando ela passa pra gente, ela é torturada. Torturada por quê? Porque nós não temos ainda uma moral, né, elevada, né, para controlar ela. Por quê? Toda mediunidade, ela vai absorver o positivo e o negativo, né? E se o médium, a moral dele não está elevada, o que vai acontecer? Ele vai ficar na baixa moral, absorvendo essa vibração negativa. E aí, onde que eles falham? E é onde tem as falhas, né? Então, o médium, ele tem que ter disciplina, ser disciplinado, procurar ser disciplinado para ter uma mediunidade evangelizada. Senão, ele vai ter sempre problemas, ele vai falhar com a mediunidade. Ele vai falhar por causa de dinheiro, né? Tudo na vida dele é dinheiro, ele só vai colocar dinheiro, né? A renda que ele ganha nos seus talentos profissionais não é o suficiente. Aí ele quer trabalhar, botar mediunidade como talento, e não é. Que mediunidade Deus está dando para a gente de graça. Então, o nosso trabalho ao próximo tem que ser de graça também. Agora, cada um vai ter que procurar um meio de se manter, né? Ou receber ajuda de alguém para continuar levando a sua vida, mas tem que ter disciplina. Disciplina em relação a dinheiro, disciplina em relação à alimentação, fazer uma alimentação saudável, disciplina em sexo, disciplina com bebida alcoólica, né? E outros tipos de disciplina na nossa vida. Não ficar gritando com as pessoas, não ficar utilizando palavrões. Principalmente o médio de cura. O médio de cura, ele vai absorver mais vibrações. E essas vibrações, quando ele absorve tudo, entendeu? Tudo que está na frente ele absorve, mas se ele não tem disciplina, ele vai ficar preso àquilo. E principalmente quando ele vai absorver vibrações negativas, né? Procurar não ficar em locais, isso é para qualquer médium, em ambientes pesados, como bares, né? E outros locais que não possa ficar, né? Então, procurar ser uma pessoa disciplinada, viver no mundo, né, que nós vivemos, não ficar preso aos desejos mundanos do materialismo. Então, não ficar preso a dinheiro, né? Se a pessoa tem recurso econômico, não querer só pensar em ter mais, guardar. Aquele que não tem, não ficar preocupado em querer ter, né? Cuidar bem, né, da sua alimentação. Nós sabemos aí que a carne faz mal. Para mim é fácil falar sobre carne, de não se alimentar de carne, porque eu não faço alimentação de carne. Então essa fase da minha vida eu já passei. Então para mim é fácil, né, em ficar falando. Eu sei que é difícil para as pessoas que consomem carne, né? Então para mim é fácil em dizer isso, porque eu já passei por essa fase. Como também bebida alcoólica, para mim é fácil, eu não tomo bebida alcoólica. Então essa fase para mim já está ultrapassada. Utilizar tabagismo, cigarro, eu não fumo. Então para mim essas fases, elas são fáceis de dizer, né? Mas eu sei que é difícil para muita gente que ainda vive nisso. Então, procurar sempre fazer uma alimentação saudável, diminuir. Então, aquele que ainda está no consumo de carne, ele vai diminuindo, ele sai da carne de porco, vai para a carne de vaca, sai da carne de vaca, vai para a carne de frango.
depois sai da carne de frango, vai para os ovos, depois sai dos ovos, fica só com legumes mesmo, legumes e frutas. É o que eu me alimento, né? É o meu dia a dia, é legumes e frutas. Eu tomo água, tomo suco, tomo chá. É dessa forma que eu me alimento. Então, procurar trabalhar uma alimentação saudável, né? Se disciplinar nisso, né? E vai parando aos poucos aqueles atos errados. Não ficar preso a sexo, né? E aí, essa disciplina, ela vai também ajudando a desapegar das coisas, porque as pessoas são muito apegadas a dinheiro, né? Apegada a bens materiais, às vezes coisas bobas, né? Como apegada à televisão, apegada à caneta, as pessoas brigam por causa de uma caneta, por causa de bobagem. Porque é o apego, ela não está disciplinada para desapegar sobre aquilo, né? E isso aí traz problema para o médium, né? Então o médium, ele tem que... É outra coisa, sexo, sexo. Tem pessoas que só pensam em sexo, né? Dorme pensando em sexo, sonha com sexo, acorda pensando em sexo, né? Se puder ficar preso dentro de casa lá dias só fazendo sexo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que ser disciplinado e se disciplinar, né? E principalmente os médios, aqueles que estão avançando com mediunidade, né? E tem médios aí. Tem muita gente que vai para um psiquiatra, que vai para um neuro ou para um psicólogo, que é mediunidade, que eles não acreditam que tem mediunidade. E aí fica lá com pessoas com problemas mentais, né? Com transtorno mentais, quer dizer, né? Então, e tem pessoas que às vezes morrem por causa de não ter se disciplinado. Ele pega a doença, né? Principalmente de um médium de cura, eles vão ter, se não se cuidar, eles vão ficar pegando aquele que eles botam muito para fora, entendeu? Muito ectoplasma para fora para fazer a cura, né? E aí eles podem às vezes ficar doentes e morrer e não se cuidar, não ter disciplina, né? Ficar em prece, toda hora ficar em prece, né? Evitar assim, assistir programações que sejam violentas, evitar, né, procurar ver filmes que sejam assim, violentos, terror, tudo isso ajuda, é disciplina, né? Ajuda o médium, os médiums. Então, quando eu falo dos médiums aqui, eu estou falando do médium e da médium, né? Então, é esse contexto, porque todo médium, ele faz a comunicação, que ele tem o sexto sentido, ele faz a comunicação entre o mundo espiritual com o mundo material. Aí cada um vai ter um tipo de mediunidade. Aquele que faz incorporação, incorpora o espírito, por espírito ele faz essa comunicação. Aquele que faz doutrinação, ele vai doutrinar o espírito. Aquele que vê o espírito, aquele que fala com o espírito, aquele que vai psicografar, né, o que o espírito fala para passar, né? Aquele que tem visões através dos sonhos, né? Aquele que tem ainda trabalha por um tipo de mediunidade que é sonambulismo, né? Que ele dorme, né? Sai falando, às vezes incorpora espírito quando ele começa a falar em línguas estrangeiras, né? Que ele está falando ali, ele está trabalhando a mediunidade, né? No sonambulismo, né? É um tipo de mediunidade. Então, existe uma opção de fatores que isso que tem que ser entendido. Então, tem vários tipos de mediunidade. Psicometria, que o médium toca em um objeto, ele sabe das coisas. Então, a pessoa traz lá uma roupa, ele toca naquela roupa da pessoa, então ele sabe que a pessoa está com um problema. Então, ele recebe essa mensagem, porque é do mundo espiritual trazendo para o mundo material. Agora, para ele trazer toda essa mensagem, né,
ele tem que ser disciplinado, porque senão essas mensagens vão falhar. Porque tem muita psicografia aí, a maioria das psicografias são erradas. Por quê? Porque entra na ideometria. O que é ideometria? É quando o médium, ele assim, também não se prepara, e quando um consulente quer saber, ter notícia do seu ente querido do mundo espiritual, uma mãe, um pai, um marido, esposa, filho, porque ele quer, porque quer. Porque ele quer, porque quer, esse pensamento dele vai para onde? Vai para o universo. Esse pensamento indo para o universo, o que vai acontecer? Qualquer espírito vai pegar. E aí, já viu, vai para um médium que também não está se cuidando, ele pega a informação e passa, toda a informação errada. E a maioria das informações, por quê? Tem muito médium aí cobrando, não se cuidando, e vai pegar qualquer tipo de espírito, qualquer informação e passa ali. O médium está tendo aquela mediunidade de psicografia, mas as comunicações dele estão saindo erradas por causa não um médium disciplinado e por causa do consulente, porque quer uma informação. E as pessoas esquecem que as informações não saem daqui para o mundo espiritual, vem do mundo espiritual para cá. Né? A mediunidade de presciência é que você, quando o médium, vê o futuro. Agora, o Chico Xavier tinha essa mediunidade. Então ele falou que no Brasil ia ter pré-sol, antes do governo achar o pré-sol, foi achado. Então, o que é? O médium, para ele ter toda essa informação de futuro, ele tem que ser bastante disciplinado. Senão, ele não vai ter. Né? Se for um médium aí relaxado, né, que não cuida da mediunidade, ele não vai ter essa informação certa. Né? E vai ficar sempre naquela, fulano vai morrer, sempre coisa negativa. E a pessoa não morre, fulano vai ter isso, e não acontece. Ou quando acontece, é uma forma trágica, né? Sem uma informação bastante agradável. Então é isso que eu tinha que falar sobre os médiuns, né? No próximo comentário eu vou falar sobre o livre-arbítrio, né? Então a gente tem que entender a questão do que é o livre-arbítrio. Então, o que acontece? A gente tem, para entender um pouco o livre-arbítrio, a gente tem que voltar lá atrás na criação do espírito. Então, Deus cria uma energia. E dessa energia vai sair um espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar por ciclo dos reinos. Então, ele vai passar por átomo, molécula, reino mineral, vegetal e animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical, que é dos anjos, para cima. O que acontece? Quando o espírito ele chega, ele está no reino animal, ele está naquela transição para o reino hominal, né? Ele entra no reino hominal, ele tem o reino hominal, que é o reino dos humanos, ele tem direito ao livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É tomar algumas decisões, né, na sua encarnação. Para quê? Para melhorar o seu processo evolutivo. Como ainda esse espírito está muito preso à inteligência rudimentar, né? Ele está muito preso ao animalismo. Ele, quando utiliza o livre-arbítrio, ele utiliza de forma errada, na maioria das vezes. Por isso que nós temos guerras, nós temos ódios, né? Nós temos assassinatos, nós temos vícios. Por quê? Porque esse espírito, quando encarna, pega o seu livre-arbítrio e faz as coisas erradas. E aí, ao invés de ele acelerar o seu processo evolutivo, ele atrasa, porque ele tem que vir na próxima encarnação ou naquela mesma encarnação fazer o resgate dos seus erros, que é através de doença, de qualquer tipo de sofrimento, pobreza, às vezes riqueza, mas vive mal, né? Vive com problema de saúde, vive com problema de conflitos no seu lar. Então, por quê? Por causa de vários erros que ele utilizou o livre-arbítrio, né? E quando ele entra assim num processo de elevação moral, o livre-arbítrio dele
acelera o processo evolutivo dele. Então, vou pegar um exemplo. O Mestre Jesus de Nazaré. Ele utilizou o livre-arbítrio dele para ser hoje um modelo moral da humanidade. Né? Então, só para a gente ter uma ideia como é fácil de trabalhar o livre-arbítrio quando o espírito está num processo de elevação moral elevada. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre os temas de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. Né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.